presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, colegas jornalistas, o que me traz à tribuna hoje é para falar de privilégios, e em específico, falar do ferry-boat. Mas antes do assunto principal, só um breve comentário sobre a cobrança do deputado Adilásio Júnior. Nós não dissemos que substituía 6 contratos, deputado, nós dissemos que substituir 5. E, então, essas informações pela metade, elas precisam sempre ser corrigidas para que não passe como verdade inteira uma informação que não procede. No mais, repito o que já disse algumas vezes. Este contrato, ele não é fraudulento e pela própria decisão judicial é válido. E os questionamentos feitos pela Comissão Central de Licitação, eles só evidenciam que este governo ele tem práticas republicanas. Quando chegou lá, as falhas encontradas foram observadas, devolvidas ao órgão de origem, corrigidas e depois todas as pendências foram sanadas. Ou seja, o contrato ele é absolutamente regular. O mais são críticas de quem não aceita o rompimento de privilégios, e um deles eu começo a falar agora. Por uma provocação de setores da sociedade civil, e no caso o Fórum da Baixada Maranhense, criado recentemente, mas é um assunto já recorrente, esta casa já tratou deste assunto. Ano passado nós fizemos uma audiência pública no município de Pinheiro para tratar da questão da falta de qualidade do serviço do ferry-boat. E nesta oportunidade o governo do Estado recebeu alguns representantes do Fórum da Baixada e eu fui participar desta reunião. O problema do ferry-boat, que atrapalha e gera incômodos para milhares e milhares de maranhenses, baixadores ou não, é um problema que tem duas razões principais. O deputado Glauber Coutinho, Vossa Excelência, que foi muito bem votado na Baixada e tem origens lá na região. Primeiro, a omissão histórica do Estado e depois o negócio da China, que é para a prestação de serviço às duas empresas, as duas operadoras que prestam esse serviço. Falo primeiro da omissão do Estado, porque simplesmente, apesar de várias cobranças de deputados em tom de oposição e de governo, o governo do Estado do Maranhão, até o dia 31 de dezembro de 2014, nunca moveu uma palha para tentar resolver o problema do ferry-boat. Aquilo era mais ou menos uma terra sem lei. Os operadores, as duas empresas, Internacional Marítimo e Serviporto, faziam o que queriam e faziam aquele serviço que interessava a eles, prestando um péssimo serviço e sendo muito bem remunerado. Não havia uma sequer intervenção do Estado. Quando fazíamos audiência pública, o máximo que conseguimos uma única vez foi que um representante da EMAP participasse da reunião, mas concretamente nada aconteceu. As empresas, na audiência pública, mandaram representantes e disseram poder fazer muito pouca coisa. Fizemos uma nova reunião na Assembleia, veio apenas o representante de uma empresa. Assumiu alguns compromissos e não cumpriu nenhum deles. E naquele trajeto de 22,5 km, daqui da Ponta da Espera até o Cujupe, as pessoas realmente sofrem pelo péssimo serviço prestado pelas duas empresas. Elas começam a sofrer no terminal. E para que o Maranhão saiba, em 2014 foram gastos 4 milhões de reais, deputado Adilásio, para a reforma do terminal da Ponta da Espera. E o terminal continua muito parecido com o que era. Continua muito ruim, continua esburacado, continua sem oferecer o menor conforto e segurança para os usuários do sistema. Os problemas não são só esses. Os pontos de venda de passagem são insuficientes,
não se consegue fazer uma reserva para viajar de ferry-boat. Se qualquer um dos senhores pegar no ferry e for para a Baixada, vocês não vão conseguir comprar a passagem de volta, deputado Ricardo Rios. A pessoa vai sem saber quando vai conseguir voltar, quanto se vai ficar 2 horas, 10, 12, 24 horas na fila de espera. Vai depender da boa vontade das empresas e do tamanho da demanda do dia. Em períodos de pico, tem gente que chega a passar na fila de espera mais de um dia esperando a oportunidade de ter uma vaga no ferry-boat. Essa é a realidade e é um quadro permanente de omissão. Deputado Adelino, me conceda mais adiante uma pergunta de lado. Concederei em breve. E assim, só para passar pela omissão irresponsável e histórica do Estado, que graças a Deus terminou, lá no Cojupe, nem sequer celular pega. Ou seja, as pessoas que ficam ali ficam incomunicáveis. Ficam sem poder dar uma notícia para casa, dizer, estou bem, estou vivo. Então é esse que é o quadro que o governo do Estado do Maranhão, até o final do ano passado, impôs aos maranhenses, por absoluta omissão, por irresponsabilidade e talvez por interesse que a situação continuasse assim. Por que por interesse? Porque aí eu passo a licitação das informações que, confesso, fiquei surpreso, fiquei abismado com as informações que a EMAP repassou para nós todos que estavam na reunião. A Internacional Marítima e a Serviporto, deputado Edival, agora são isentas de impostos estaduais e municipais. 2 empresas privadas que cobram caro são isentas do pagamento dos impostos. A receita estimada das 2 empresas é a bagatela de 40 milhões de reais, uma conta por alto que a atual direção do EMAP fez. E os senhores sabem quanto cada empresa paga cada vez que atraca aqui na ponta da espera no Cojupe? R$37. Com R$37 não é por veículo. É cada vez que o ferry para, paga R$37. 3 pessoas, tendo em vista que cada pessoa paga R$11, 3 pessoas praticamente já pagam essa taxa irrisória. Ou seja, 2 empresas privadas, elas não pagam imposto, elas pagam apenas R$37 a cada vez que atracam, prestam um péssimo serviço e faturam algo em torno de 40 milhões de reais por ano. Negócio da China. Por isso, provavelmente, doutora Tomu, essa situação não é mera coincidência. Certamente havia um interesse forte, doutora que mandava no Maranhão, me coloco na fila, de manter essa situação e fazer com que ela persistisse. Antes de conceder a parte, só passo mais um número para que nós fiquemos ainda mais abismados, estupefatos com o que acontecia no Maranhão. Essas empresas que faturam milhões e que não pagam impostos, elas, pagando esse valor para a EMAP de R$37, elas, no ano passado, pagaram para a EMAP 350 mil reais. 350 mil reais não equivale a 30% dos custos para a manutenção dos terminais. Ou seja, o contribuinte paga 2 vezes. Ele paga para usar o serviço e ele paga através dos impostos para custear os 2 terminais para que as empresas faturem milhões. Deputado Aguilar. Doutora Toninho, começar pela segunda parte do seu discurso, parabenizando Vossa Excelência. E sempre que uso o serviço de ferry-boat do nosso Estado, realmente volto cada vez mais decepcionado. Péssimas as condições dos ferry-boats, péssimas as instalações de espera, e como Vossa Excelência falou, nem sequer celular pega. Mas isso não é de agora. Por isso passou o governador Zé Reinaldo Tavares, passou o governador Jackson Lago, e continua do mesmo jeito. E com relação à primeira parte do seu discurso, doutora Toninho, que foi contrapor que eu falei,
Primeiro, Vossa Excelência me corrigiu e mudou muito. Quando eu disse que a BR substituiu 6 contratos, Vossa Excelência disse que não foram 6, foram 5. Tudo bem. Mas dentro desses 5 há o de segurança. Há o de segurança. E lá, quem está trabalhando é uma tal de classe segurança. Esse foi o ponto cerne do meu discurso. Segundo, quando Vossa Excelência fala que talvez o discurso seja por alguém ou quem perdeu privilégios do governo passado, quero dizer que falo aqui com muita tranquilidade nesse sentido que eu tive nenhum privilégio no governo passado. E que não estou defendendo também a gestão anterior com relação ao DETRAN. Que fique bem claro isso. Se houve superfaturamento, se houve irregularidade, seja punido quem estava lá. Ponto. Não estou defendendo a gestão anterior do DETRAN. O que eu estou fazendo e reafirmando e pedindo a Vossa Excelência que traga o acervo dessa BR Construções. Onde ela já trabalhou, onde ela já prestou um serviço. Foi somente esses os meus questionamentos. Eu queria saber aonde a BR Construções já trabalhou na história, desde a sua fundação em agosto até o dia de hoje fora do DETRAN. Muito obrigado. Presidente, peço a Vossa Excelência que me conceda mais 5 minutos de tempo do bloco, só para que eu possa conceder os 2 à parte e em seguida concluir para o senhor. Você de tempo. Deputado Zé Inácio. Deputado Camilo, me chama a atenção uma questão importante com relação a o relato que você faz do ferryboat. Além desses números que você traz, foram várias audiências públicas já feitas aqui nesta casa tratando do ferryboat. As melhores foram pouquíssimas. E agora, mais recentemente, eu acompanhava essas audiências enquanto cidadão, enquanto usuário do ferryboat, antes de ser deputado, e agora que estou aqui como deputado, já recebi alguns requerimentos, até propondo novas audiências. Mas eu tenho dito que a questão central para melhorar o serviço ferryboat é que se faça a licitação no sistema. Existe, na verdade, um monopólio que não é de uma empresa, mas é como se fosse uma única só empresa, porque é o que circula entre os baixadores que por frequência andam no ferryboat, é como se a empresa fosse apenas uma, muito embora sejam 2. É um monopólio de 2 é porque as 2 empresas, na verdade, elas atuam como se fosse uma única empresa. E a única forma de melhorar o serviço é que se faça a licitação no sentido de estabelecer a livre concorrência, de modo que empresas de outros estados ou até mesmo de outro país que atua nesse ramo, ela possa concorrer e participar e possa oferecer um serviço de qualidade. É uma situação um pouco parecida com a situação do transporte em São Luís. Só a licitação pode levar a que se tenha uma melhor qualidade no transporte público. Da mesma forma é o ferryboat. Então nós podemos fazer vários debates, várias audiências públicas, se não tocar no ponto central da questão, no cerne da questão, que é a licitação, o serviço vai continuar de forma precária. Eu acho que você traz números importantes, eu acho que o ponto de partida para se fazer qualquer debate a respeito do sistema de transporte do ferryboat são esses números que vocês trazem, porque as empresas, além de monopolizar o serviço, têm um lucro absurdo. Eles faturam 40 milhões por ano e o custo com isenção de impostos, etc. e tal, é o mínimo possível. É um serviço que todo empresário quer participar. Então, a licitação, eu acho que resolve grande parte do problema. Obrigado pelo... Agradeço a parte do deputado Eduardo Júnior e do deputado Zé Inácio. E, realmente, a omissão, ela era grave. Mas, deputado Zé Inácio, Vossa Excelência tocou num ponto importante, a questão da licitação das operadoras do ferry. Inclusive, amanhã será
a primeira audiência pública, já iniciando o processo que antecede a licitação para a contratação de novas empresas, de novas operadoras para o serviço de ferry-boat. Amanhã, na Secretaria de Fazenda, vai ser a primeira audiência pública conduzida pela Agência de Mobilidade Urbana, sob a coordenação do Arthur Cabral. E, assim, uma grande diferença deste governo para o governo do passado é que é um governo que tem atitude. Reuniram-se na Casa Civil, e Vossa Excelência, inclusive, participou no início da reunião, o chefe da Casa Civil, o presidente da EMAP, o diretor-presidente da MOB, a Agência de Mobilidade Urbana, e representantes do PROCON, estavam todos reunidos para tratar do assunto do ferry-boat, ou seja, dando a este assunto a importância que ele tem. Era inimaginável, no passado, isso acontecer, o governo se mobilizar no seu comando para discutir esse assunto. Esse assunto era considerado um assunto de menor importância, talvez pelo desprezo que o governo anterior tinha pela Baixada Maranhense. Então, parto para a conclusão desse pronunciamento, informando que essa Casa já aprovou a realização de uma audiência pública, que será, acertei há pouco a data com o deputado Rafael Leitor, será no dia 14 de maio, onde nós vamos ter a oportunidade de falar mais e discutir mais os problemas e as soluções do ferry-boat. Mas, senhor presidente, só para finalizar, só para os senhores terem uma noção, quem viajar no ferry de caminhonete vai pagar R$80. Só o carro, uma caminhonete, já paga a taxa que o ferry-boat paga quando atraca aqui na Ponta da Espera ou no Cujupe. Só para ver o tamanho do absurdo que é essa situação, esse negócio da China que foi entregue para essas duas empresas. Então, fica registrado aqui, mais uma vez, o protesto e agora, mais veemente, diante desses números estarrecedores, e já adianto que avalio a possibilidade de apresentar um projeto de lei extinguindo a isenção de impostos estaduais para as empresas de ferry-boat. Vou apenas discutir com o secretário da Fazenda e com o presidente da Agência da Mobilidade Urbana para verificar se o fim dessa isenção não poderia gerar, deputado Fernando Furtado, Vossa Excelência, que é embaixadeiro também, se essa extinção não poderia provocar a pressão por aumento das passagens. Mas creio que não, e já a partir de hoje avalio essa possibilidade concreta de tentar acabar com essa isenção imoral para essas empresas que faturam milhões e afrontam os baixadeiros do Maranhão, prestando péssimos serviços para todos nós.